Só esperando a Catilene entrar aqui. Deve estar resolvendo alguma coisa lá também. Pronto. Tá bom. Tá no mudo, Cati. Olá, Rubens, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Catilene, com você? Bem também, bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cati, você? Tudo jóia. Tudo bem. Bom, vamos lá. Bom, o assunto, acho que o detalhamento do assunto, a razão, o motivo da reunião, todos nós estamos alinhados, né? Sim, claro. Catilene também, né, Catilene? Isso mesmo, perfeito. Sim. Bom, qual é a consideração que eu tenho para fazer para vocês? Eu falei isso já para o Paulo, já falei isso para o André, já mandei isso por e-mail, já repeti por e-mail, já falei várias vezes. Mas eu vou falar mais uma vez para vocês entenderem, tá? Eu fui no evento do Conrado lá em São Paulo, e lá no evento do Conrado ele fez uma oferta direta para poder entrar no processo da mentoria. Tá? Qual é a minha situação? E que era a minha situação e hoje está até pior do que estava. Eu sou um paciente na UTI, tá? Eu tenho 71 anos de idade, um professor que perdeu 80% da carga horária em faculdade, pós-graduação, que eu dava aula em faculdade, em função do ambiente aí do curso online, pandemia e tudo mais. E eu sou um fênix, tentando me ressuscitar das cinzas. E tentando sobreviver no mundo digital sem nenhum conhecimento. Procurando uma saída para isso. Então, a minha cognição dentro do mundo digital é muito baixa. Estou aprendendo e acabei caindo na mão de algumas agências de marketing, de gente iniciante, gente que diz que não quer, cara que é gestor de tráfego, mas nem para estagiário o cara serve. Eu não tinha nem capacidade para poder escolher alguém para poder me ajudar. Nem isso eu tinha essa condição. E gastei toda a minha reserva financeira. Vocês têm ideia, eu vendi o carro da minha mulher e o meu carro eu vendi para comprar um carro velho para poder andar, para conseguir sobreviver. Tá? Então, você imagina um paciente que está na UTI precisando de oxigênio. Na frente dele passa um balão de oxigênio, o preço que pedir por esse balão de oxigênio, ele paga. Ele agarra nesse balão de oxigênio, porque senão ele vai morrer. Foi assim que eu entrei nesse evento do Conrado, lá em... Se vocês pegarem a gravação desse evento, vocês vão ver que, inclusive, eu fiz uma manifestação lá de como é que estava a minha condição. Fiz essa manifestação pública. Tudo que o Conrado falou fez sentido para mim. E ele falou que tinha uma consultoria que oferecia isso, aquilo e tudo mais. E tudo que ele falou para mim fez sentido. Ele mostrou lá a plataforma lá dos cursos e tudo mais que tinha. Preenchemos lá um aplicativo que dizia qual era o conteúdo melhor da plataforma e tudo mais. Ou seja, o cenário foi muito bem estruturado para motivar a gente para fazer a compra. Inclusive, eu aprendi muita coisa de como fazer para vender. Tá? Isso, para mim, foi excelente. Né? Bom, só que Conrado fez duas promessas lá. A primeira, que os primeiros 5 fechassem, ele iria dar uma consultoria pessoal dele, uma contribuição pessoal dele para os primeiros 5 que fechassem. E segundo, se por acaso a pessoa fizesse o programa e o programa não gerasse resultado para a pessoa, que ele devolveria o dinheiro pago e ainda mais um valor, que eu nem me lembro quanto foi que ele falou, que ele devolveria o dinheiro pago e mais alguma coisa a mais, que era a garantia que ele estava dando para isso. Eu acreditei na palavra do Conrado, eu acreditei na proposta e passou na minha frente um balão de oxigênio para quem está morrendo dentro de uma UTI. Tá? Eu acreditei que o programa poderia resolver o meu problema. Bom, muito bem, fui o quarto a fechar, passar o cartão na hora lá.
Você vê qual era o desespero que eu estava e qual a necessidade. Eu fui o quarto. Tanto que depois, na hora do intervalo, eu fui lá falar com a moça que estava fazendo as inscrições lá fora. Ela conferiu lá, eu tinha sido o quarto a fechar lá. Muito que bem. Começamos o programa. Logo que começou o programa, eu já comecei a sentir, foi com o Edu que começou. Eu senti que tinha alguma coisa estranha no programa com relação ao que era a estrutura do programa para mim. Porque eu, na verdade, sou uma eu-presa. Eu tenho uma assistente virtual que trabalha 3 horas por dia para mim, para poder me ajudar. E o resto, quem faz tudo ainda sou eu sozinho. E aí eu comecei a descobrir que eu não era cliente para o tamanho do método, para a estrutura, para tudo que vocês estavam oferecendo. Comecei a assistir algumas aulas lá durante a semana e comecei a ver que são conteúdos para tamanho de empresa que não é para o meu tamanho, não é para o meu perfil. Mas, peraí, tem um consultor aí que vai te ajudar. Falei, bom, então pela consultoria alguém vai me ajudar. Né? Só que é um médico que passa a cada 15 dias na UTI para ver o paciente e ele só consegue ficar lá dentro da UTI 1 hora comigo. E o médico, o paciente está morrendo e o médico só aparece lá para dar o remédio para ele de vez em quando. Aí você tenta falar no WhatsApp, trocar mensagem no WhatsApp, não tem disponibilidade, não consegue. Bom, resumo. O assunto com o Edu andou muito pouco. De repente, não sei o que aconteceu, vocês demitiram o Edu foi embora, não sei o que foi. O Edu desapareceu do cenário, aí até apareceu outro para poder entrar, que veio o Marcos. O Marcos chegou cheio de boa vontade, né? E ele chegou tentando ajudar, mas eu estava pior do que quando entrei no dia lá com o Conrado, eu estava pior do que quando eu estava com o Marcos, porque eu só estou piorando. O doente só está piorando, está na UTI piorando, piorando, piorando. E o Marcos chegou com uma boa vontade para poder ajudar, mas eu percebi que a agenda dele deveria estar super atolada. Quando ele vinha me atender, eu estava desesperado e eu sei até que incomodava ele em alguns momentos. Ele até falou para mim, e eu entendo agora. Ele falou para mim: nós temos uma metodologia, eu tenho que seguir essa metodologia. E daí eu comecei a entender que vocês são uma academia de musculação e não um hospital com uma UTI para um paciente como eu. Então a WebLive é uma academia. E digo mais, eu acho muito legal, eu não desmereço em nada o trabalho que vocês fazem, o propósito do Conrado, a utilidade que vocês estão dando com o trabalho de vocês, a qualidade dos profissionais. Eu não tenho nada contra isso. Tá? Eu sou muito consciente. Não vou usar nenhum desses argumentos, porque já meus princípios de reconhecimento das coisas. A empresa de vocês é uma empresa perfeita para um cliente que não sou eu. E aí, assistindo uma aula do Conrado, que isso foi a gota d'água para mim, nesse dia, aconteceram 2 fatos. Ele propôs um desafio para quem escrevesse as objeções. E, na verdade, eu não estava querendo ganhar R$ 500 para poder ser o melhor desafio. Eu estou recebendo um monte de objeção de um monte de gente aqui. Eu precisava validar aquelas objeções, respostas que eu estava escrevendo. E eu fui o segundo lá a levantar a mão lá para poder apresentar minha objeção. Aí o Conrado perguntou: você é o dono ou o vendedor? Eu falei: são as duas coisas, eu sou uma eu presa. Então eu sou o vendedor e o dono da empresa. Eu falei: eu não quero falar com o dono da empresa, eu quero falar só com o vendedor. E me descartou lá online. Eu falei: pô, o cara me prometeu que ia me atender pessoalmente. Eu vivo pedindo esse atendimento, essa conversa com o Conrado. Até hoje eu não consegui a promessa dele. Segundo, o dia que eu tenho condição de falar com ele no online e abrir para ele
as minhas questões, o Conrado não consegue me atender. Aí vem depois aquela explicação toda de como é que o processo funciona. Um SDR. O SDR valida qual é o tipo de produto que é adequado para o cliente ou se o cliente não é cliente para a empresa. E aí o Conrado diz, e nós levamos isso muito a sério aqui na WebLive, porque o SDR ele valida se o cliente é para mentoria, se não é para mentoria, se é para assistir os cursos, se não é para assistir os cursos, ou se não é cliente para a WebLive. E nós levamos muito isso a sério. Isso faz parte, inclusive, eu não me lembro qual foi a palavra que ele colocou, ele estava falando como se isso é uma ética e uma responsabilidade da WebLive com relação às pessoas que entram dentro dos programas. E disse claramente qual é o perfil do cliente que entra na mentoria. E ficou muito claro para mim, naquele dia, que eu não sou o perfil do cliente para a mentoria. Eu já estava sentindo isso. Vocês estão em uma academia de musculação. Um paciente que está na UTI, você já viu alguma ambulância tirar o cara da UTI e levar para dentro de uma academia de musculação? Não existe isso. A academia é boa? Eu reconheço. Eu gostaria de fazer musculação com vocês? Gostaria. E espero um dia poder estar em condições de fazer a musculação. Mas nesse instante, eu estou precisando de uma UTI. E o pior, o dinheiro que eu não tinha para poder entrar nesse programa, eu entrei. E o que o Conrado diz, que ele ensina, e é um princípio básico de vocês no atendimento aos clientes, é ter um SDR para validar se aquele cliente é adequado ou não para o produto de vocês. Vocês não fizeram comigo. Vocês não fizeram. E eu confiei na palavra do Conrado lá no evento. Então, como estratégia de venda, vocês foram perfeitos. Eu aprendi com vocês como é que se vende geladeira para esquimó. Foi isso que ele fez. Ele vendeu uma geladeira para o esquimó. Ele vendeu uma academia de musculação para um cara que estava na UTI. E vendeu muito bem. Mas agora, eu confiei no que ele disse. Que se o programa não for adequado, eu devolvo o dinheiro. Ainda boto um valor em cima. Não estou nem querendo colocar valor em cima, nunca, eu não estou querendo levar vantagem nenhuma nisso. Mas só que é o seguinte, eu gastei o que eu não tinha para comprar um balão de oxigênio, estou numa posição pior do que eu estava hoje, tá? E buscando agora alternativas para poder me virar, para poder sair dessa condição, e graças a Deus eu tenho sempre esperança que a solução vai vir, tá? E ela vai aparecer, mas eu preciso resolver esse problema com vocês, tá? Então, eu estou falando, o que eu estou falando para vocês, eu falei com o Marcos, falei com o André, eu comentei no e-mail, estou falando com vocês e quero dizer para vocês que eu estou gravando essa conversa nossa, tá certo? Quero que fique claro para vocês que eu estou fazendo isso, que é para poder deixar muito bem claro e documentado os meus argumentos e as minhas razões. Não tem nenhuma falta de respeito nem de valorização ao que a WebLive representa. Muito pelo contrário. Tá? Eu acho que a proposta é muito boa. Só que vocês venderam geladeira para esquimó e dizem que dentro dos critérios de ética de empresa de vocês, vocês não fazem isso. Porque vocês colocam um SDR para validar se esse cliente é adequado ou não para vocês. E isso vocês não fizeram comigo. Tá? E eu confiei numa palavra. E agora, na hora que eu quero tratar do assunto, vocês dizem para mim, porque no contrato, na cláusula não sei o que, está escrito isso lá. Primeiro que na hora que eu passei o cartão, eu não tinha acesso a critérios para poder ver quais eram os critérios de contrato, de tudo isso. Eu não tive acesso a isso. Eu confiei numa pessoa chamada Conrado Adolfo. Confiei. E eu espero que vocês entendam
Vocês estão tratando do assunto de uma maneira padronizada, protocolar, é processo, é assim que funciona. Tudo bem, eu entendo. É uma empresa do tamanho que vocês estão crescendo, tem que seguir um padrão, um critério. Mas eu cheguei a uma conclusão de que eu quero conversar com o Conrado para resolver esse assunto. Se ninguém, no meio do caminho, resolver o assunto, eu quero ter uma conversa com ele. Porque foi ele que vendeu olhando no meu olho, lá dentro do evento. Então eu quero ter essa conversa com ele. Tá? Se ninguém da Web Livre resolver esse assunto sem a presença dele, eu gostaria de conversar com ele. E olha, eu quero registrar uma outra coisa aqui, que é para deixar gravado e registrado também. Eu não tenho nada contra nenhum dos profissionais que me atenderam, tá certo? Não tenho nada contra a qualidade, a boa vontade de ninguém com quem eu entrei em contato na Believe até hoje. De ninguém. Eu não estou reclamando que a Web Livre atende mal e nem que vocês são incompetentes. Não estou reclamando disso. A situação é outra. E que eu gostaria que vocês tivessem a sensibilidade de entender isso e tratar isso e considerasse isso dentro de tudo isso que eu estou colocando para vocês. Rubens, a gente lamenta muito o corrido. A gente lamenta mesmo o corrido. Tá dando eco? Tá, Crate. Ainda tá dando eco? Computador. Pronto. Deu certo? Voltei. Deu. Então, agora consegue me ouvir? Eu vou fechar o meu microfone, que talvez melhore. Pode falar, Crate. Rubens, nós lamentamos o ocorrido. A empresa We Believe é uma empresa idônea, ela trabalha com ética. E assim como você disse que você é um empresa, porque tem só você dentro do seu ecossistema, nós temos outros clientes também dentro da We Believe que não tem funcionários, que não tem uma equipe e vem crescendo dentro da We Believe. Então, a gente entende sim que você é um perfil sim para participar das mentorias, para participar das sessões aí de consultorias com o nosso time, Outlier. Então, a gente não vê motivo de negativa para você não participar do programa, tá? Então, está dentro de todas as características, tá? É elegível para o programa. Entenda a sua situação, tá? Quando você falar, eu estava com o Eduardo, trocou de consultor. Normalmente a gente tem essas trocas durante todo o processo. E todos aqueles que são ganhadores da mentoria com o Conrado, essas mentorias são aplicadas já no finalzinho do programa, né? Porque daí você já desenvolveu um trabalho, você já amadureceu um trabalho dentro da consultoria, e aí o Conrado entra com essa sessão de 1 hora com um empresário. Então, pelo que eu vi aqui, você entrou no mês de junho, então provavelmente a sua agenda entraria aí para os próximos meses, né? Provavelmente finalzinho de novembro, início de dezembro. Entraria a sua agenda aí de reunião com o Conrado. Está dentro da data legível, tá? E aí, quando a gente fala de garantia, sim, ele garante, sim, ele dá uma garantia para o empresário e ele até paga R$1.000 a mais, que é o que justamente ele leva de informação dentro dos eventos. Mas para que isso aconteça, tem todo um processo contratual, contrato este que você recebe no ato da compra do programa. E dentro desse contrato, nós temos algumas cláusulas importantes, que é importante que você participe do programa durante 6 meses, porque a gente não tem como dar uma garantia para o empresário se ele não participar de todas as sessões, gerar todos os planos de ação. Então, a gente depois faz uma análise, a gente tem uma equipe de auditoria dentro da We Believe, que vai olhar todo o seu plano de trabalho, vai olhar todas as sessões, analisar todas as reuniões do quais você participou.
E se de fato for comprovado que você não teve um crescimento no faturamento diante de tudo que foi proposto para o seu negócio e todo o plano de ação realizado, nós fazemos sim a devolução da garantia sem problema nenhum. O Believe faz isso de fato. Se isso acontecer, o Believe faz. Mas quando você está no meio de um processo, você ainda não tem um processo conclusivo para que a gente faça auditoria de garantia ou não. E aí eu acho que você tem muitas possibilidades ainda de crescimento do seu negócio, de análise. Você entrou como marketing e vendas, né? E aí eu proponho para você continuar fazendo a sua programação de consultoria, e a gente pode te ajudar até, se você precisar. Catilene, eu não tenho pessoas, você já falou isso para a gente aqui, e a gente já havia analisado o seu histórico, o seu contexto. De repente você precisa de uma consultoria extra com financeiro, a gente consegue disponibilizar uma consultoria extra, né? Uma sessão extra com o time do financeiro para te apoiar. Se você acha que a gente deve antecipar, então, a sua reunião com o Conrado, a mentoria, a gente antecipa, mas é importante que você esteja mais próximo do fim do programa, que é quando você já tem um amadurecimento das informações dentro da consultoria, né? A gente adianta, não tem problema, a gente faz isso também. Então, a gente faz todo o processo. Eu lamento o ocorrido que você explanou agora, que você participou ali na terça-feira do concurso dos scripts, e você queria muito falar sobre o script. O Conrado, ele tem isso muito com ele, que o script ele é para o vendedor, para o funcionário. Isso é algo que a gente vai levar de oportunidade para o Conrado, não tenha dúvidas disso. Tá? A gente vai compartilhar esse tema com o Conrado também, né? Para que de repente a gente muda a forma, muda o escopo, para ele repensar no que pode ser feito. Acho que é muito válido, tá? Mas se você disser para mim, não, Catilene, eu quero mesmo, de fato, seguir com o cancelamento, a gente consegue seguir com o seu cancelamento, mas eu não consigo entrar com o processo de garantia, porque ele está fora do escopo das cláusulas contratuais. Porque a gente não tem como fazer auditoria de um processo que não foi concluído, né? Ele não ocorreu. A garantia, ele deixa muito claro durante as imersões, durante os eventos, né? E aí, como você trouxe também, ressaltou para nós, tem a multa de 50%, né? Eu sei que a multa, ela pesa bastante, mas a gente também pode levar isso em consideração, e eu já marquei uma reunião, inclusive, com o financeiro, para a gente tratar essa questão da multa. O que pode ser feita, né, em relação à multa. Se a gente consegue um desconto extraordinário, o que a gente consegue fazer? De fato, a gente vai conseguir sim, tá? Porque eu já levei o seu tema, né? Já escalonei, com base em todo o histórico que você já nos passou por e-mail, com o histórico analisado diante de todas as situações explanadas, tá? Mas eu preciso ouvir de você se realmente você quer seguir com cancelamento, ou se a gente pode seguir com a sua consultoria, e a gente concede essa consultoria extra aí com o financeiro, que vai te ajudar, vai te apoiar com certeza nesse seu processo, né? E a gente tentar antecipar, então, essa reunião com o Conrado. Mas eu já te digo de antemão que a gente não consegue agenda para outubro, porque outubro a agenda dele já está fechada, porque a gente tem muitos clientes dentro da base e as agendas dele ficam bem fechadas, como a gente sempre faz isso no finalzinho do programa, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, se realmente essa é uma decisão sua, eu vou cancelar, não vou dar continuidade, né? Ou eu vou continuar, legal, e a gente vê qual o melhor momento para você fazer essa consultoria extra aí de financeiro. E aí pode ter certeza que nós vamos acompanhar todo o seu processo aí de perto, para garantir, inclusive, as datas dessa consultoria financeira, e esse agendamento do Conrado, se você quiser, a gente até participa também, tá? Tá bom, entendi suas colocações. Catilene, é o seguinte, o que está acontecendo é que se você olhar na evolução
do processo de mentoria comigo, o que conseguiu se andar? Junho, julho, agosto, setembro, estamos em outubro. Foram 4 meses. Praticamente eu só tenho 2 meses a mais aí que seria de consultoria. Se você for olhar o que aconteceu dentro desses 4 meses, tá, que na verdade é um pouquinho menos de 4 meses, porque o dia que eu levantei a bandeira vermelha, até chegar no dia de hoje, já tem um tempo considerável aí que isso está rolando. Aí desde o dia que eu levantei a bandeira, que eu liguei para o Paulo, até hoje, vou dizer para você, eu até posso tentar ver aqui qual foi o dia que eu liguei para o Paulo, que foi o primeiro dia. Até hoje, eu acho que tem quase 30 dias, tá? Até chegar Uhum. no dia de hoje. Então, A sua tem como reconhecer... de dezembro, né? Oi? A sua consultoria ela iria até 1º de dezembro. Então, se você olhar o que andou e aonde nós estamos hoje, o sentimento que eu tenho, Catilene, é que eu estou no início do processo. Eu não andei nada. Não andei nada. Primeiro que quando o Edu nós tivemos uma certa dificuldade no início. Aqui, não sei se foi de entendimento, que o negócio ficou muito travado no início. Depois que trocou do Edu, começou o Marco começou de novo, do zero. Você tem uma ideia? Eu precisava de alguém que me ajudasse a fazer uma copy para poder fazer o lançamento de uma mentoria aqui. Isso não estava dentro do escopo da mentoria para fazer, de vocês. Uhum. O Marco, com a maior boa vontade, ainda tentou me ajudar a orientar como fazer uma cópia. Ele falou: Rubens, isso não está dentro do escopo da mentoria. Não somos nós que fazemos isso, tá? Mas eu vou te ajudar, te dar uma dica daqui, com boa vontade, inclusive, de me ajudar o paciente na UTI. Mas, no fundo, não andou praticamente nada em termos de evolução da melhoria do meu negócio e do andamento meu na direção da enfermaria, para poder sair da UTI. Então, o sentimento que eu tenho é que ao invés de eu caminhar da UTI para a porta, para a enfermaria, eu andei para dentro da UTI. Então, eu estou pior do que estava. E aí, olho para frente. Tem 2 meses pela frente. Eu não posso mais ficar esperando que nesses 2 meses vai vir a solução para o meu problema, porque o que ficou claro para mim, dito pelo Conrado, numa aula que eu assisti de uma terça-feira, que existe um perfil de empresa para poder entrar na consultoria. E existe um perfil de empresa para poder ficar primeiro como é que chama? Na UCW. A UCW é a Universidade Corporativa, não é isso? Uhum. Tem um Isso. perfil de empresa para o UCW, tem um perfil de empresa para mentoria e tem um perfil de empresa que nem é cliente da WebLive. E o SDR é que garante isso na entrada do processo. Da maneira com que as coisas vêm acontecendo e da maneira com que eu vi o assunto ser tratado e até a maneira que o Conrado me tratou, e olha, eu não estou reclamando que ele tenha sido deselegante, mal educado comigo, não é disso que eu estou falando, não, sabe? Eu tô vendo assim, cara, eu sou o vendedor e o empresário. Então eu sou o vendedor querendo falar com você. Falou, não, eu só falo com o vendedor hoje aqui, não falo com o empresário. Eu falei, cara, eu não sou o perfil. Ele só confirmou o que ele disse. Então, sabe, Catilene, se isso é para mim, eu quero cancelar a consultoria, não, eu preciso de um consultor que resolva o meu problema. Mas vocês estão me dando uma academia de musculação e eu preciso de um médico intensivista de UTI, sabe? E que não é só do aspecto financeiro, viu, Catilene? Porque o financeiro já foi para o saco. O que eu preciso é de estratégia para poder sair de onde eu estou
eu tenho uma quantidade enorme de produtos. Tem enorme. Se vocês terem uma ideia, eu tenho 5 livros escritos. Eu tenho já gravados 4 cursos em EAD. Eu tenho uma mentoria que do meu círculo de relacionamento que vieram fazer a mentoria comigo, eu tenho testemunhos gravados de pessoas altamente felizes com o resultado do meu trabalho. Então, produto eu tenho, qualidade eu tenho. Testemunho de mercado, eu tenho 20 mil. Desculpa. Eu tenho uns 20 mil alunos que já passaram pela minha mão. Eu já dei aula na Fundação Dom Cabral, na FGV, na USP, na FIA. Então, eu tenho testemunho. O que me falta, o que é? Marketing, estratégia, uma maneira de eu conseguir fazer isso aqui girar e dar resultado, sabe? Então, o problema não é uma consultoria financeira. Até eu precisar de uma consultoria financeira, eu preciso ter dinheiro no caixa para poder precisar da consultoria financeira. Como não tem dinheiro no caixa, nem isso. Então, é disso que nós estamos falando. Aí você está falando, você está bravo com a I Believe? Você está querendo ir para o cancelamento porque você está brigado com a I Believe? Não, muito pelo contrário. Eu quero um dia estar em condições de entrar nessa academia de musculação. Eu quero. E estou tentando encontrar uma maneira de fechar esse processo de uma maneira que eu não perca essa esperança de um dia poder entrar dentro dessa academia. Mas, neste instante, o médico intensivista que eu preciso para cuidar de mim não é um consultor que vai estar 1 hora comigo a cada 15 dias me atendendo. Isso não resolve o meu problema. Eu entendi. Você precisa de alguém que realmente esteja ali do seu lado, sentado, disponível. Assim que eu quero dizer, disponível para ajudar na execução. Eu, por exemplo, o Marcos me deu uma maior boa vontade. Cara, faz assim, ó, monta um evento assim, desse jeito, não sei o que e tudo mais. Vai lá, faz isso. Olha, faz uma cópia mais ou menos assim. Cara, tudo bem. Fui lá, fiz. Ele só vai aparecer daqui a 15 dias. Eu precisava fazer isso para 10 dias. Sabe quantas pessoas apareceram no evento seguindo as orientações do Marco? 0. Não apareceu ninguém no evento. Tá certo? Então, e isso para mim foi assim, cara, tá com a maior vontade, mas será que ele sabe cuidar de um paciente como eu, que está no momento como eu estou agora? Não, ele está dentro de uma metodologia de academia e não numa metodologia de UTI. Então, é disso que eu estou falando, Catirine. Eu entendi. Eu não estou desvalorizando, não estou bravo com vocês. Eu acho que existe um erro estratégico de vocês na captação de clientes. Que pode ser que a estratégia de vocês esteja errada em algum momento e que pegou um cliente errado para o negócio de vocês. E eu sou um deles. Tá? E, Catilene, você está dizendo para mim uma coisa que contradiz o que o Conrado falou. Que eu sou um cliente que tem o perfil para poder estar dentro da Web Live. Talvez eu fosse um cliente lá, no dia que eu entrei lá atrás, com o Conrado lá atrás, talvez eu fosse um cliente para a UCW, não para a consultoria. Talvez fosse, lá atrás. Mas agora, ao invés e talvez a UCW tivesse me levado para a enfermaria. Não, mas hoje eu nem na direção da enfermaria eu andei para trás. Então, vocês não têm médico intensivista, vocês têm um professor de educação física, excelentes equipamentos desenvolvedores de musculação. Eu quero isso para mim também. Eu desejo um dia chegar nessa condição, mas não é o que eu preciso nesse instante. Não é. E você acha que se você ficar só com a Unilucro, né, que o CW agora é Unilucro, ela também te ajudaria com as aulas ao vivo, as aulas que nós temos gravadas? Catilene, olha, sinceramente, só tem 2 tipos de aulas lá que atendem um paciente na UTI, que são as aulas de vendas e as aulas de marketing. Tá? Para mim. Tá. É isso. Para o seu negócio. Não, para o meu momento. Uhum. Para o meu negócio, eu espero que um dia eu preciso de tudo, tá certo? Mas para o meu momento,
o que eu preciso? Dar aula de marketing e de vendas. E na aula de vendas, que eu chego lá e quero interagir, o Conrado me dá essa podada, se coloca no meu lugar. Vê se como é que você se sentiria. Estou no lugar errado. Nem a aula de vendas, então, é para mim, porque a aula de vendas é para vendedor, não é para empresário. Como eu sou empresário, aquela aula não é para mim. Entendeu? Então, sente um pouco o lado de cá. Eu sei que vocês têm critérios, auditoria, contrato, que eu nem tomei conhecimento desse contrato no dia que eu passei o cartão. Eu assinei um contrato com. Eu olhei no olho do Conrado e acreditei nele. Tá certo? Então, por isso que eu falei, nesse processo aqui de cancelamento, se precisar de falar com ele, eu quero falar com ele olhando no olho dele. Porque eu não comprei da Juliana, da Catilene, de ninguém. Eu comprei olhando no olho do Conrado. E eu vi ele falar dentro de uma aula que eu não sou perfil. E ele falou para mim, eu não atendo empresário, eu atendo vendedor. Mas eu sou vendedor, mas eu não atendo empresário. Então, por ser empresário, eu não estou na aula errada. Por ser empresário, eu não vou assistir a aula de terça-feira. Por ser empresário, eu não posso participar, interagir na aula de terça-feira. Entendeu? E olha, eu vou dizer para vocês, se não fossem meus valores, meus princípios pessoais, eu estaria deixando a minha amargura e o meu momento crítico que eu estou passando se tornar uma atitude até mais veemente nesse momento delicado que nós estamos tratando aqui. Mas eu estou procurando ser o mais consciente possível para poder passar para vocês a realidade do que está se passando, entendeu? Por quê? Por que eu estou tentando fazer isso? Porque eu espero não brigar com vocês. Porque eu espero um dia estar em condições de entrar nessa academia e me fortalecer com vocês. Porque eu sou professor e eu entendo o que é conteúdo de qualidade. Eu acho que vocês têm conteúdo de qualidade, sim. Não estou desmerecendo em nada isso. Mas não é para o meu momento. Não é para o meu instante. E eu espero sair disso daqui e um dia virar um case de sucesso lá para vocês. Vocês dizer, esse aqui é um case de sucesso dentro da nossa academia. Mas eu preciso primeiro sobreviver para depois entrar na academia. Então, vou dizer para vocês, até para fechar o nosso negócio, a nossa conversa, tá? A proposta financeira que vocês fizeram para mim, ela é inadmissível. Não é inadmissível em termos de radicalidade, não. É inadmissível porque eu não posso admiti-la, eu não posso aceitar, porque eu acho que o erro maior que houve no meio desse contexto todo foi vocês terem colocado um cliente errado dentro do negócio. Rubens, eu não vou dizer que é um cliente errado dentro do negócio, porque, como eu disse para você, nós temos clientes também que trabalham com cursos online, que não têm funcionários, que é um empresa e estão dando super certo. Então, para a gente já tem experiência aqui dentro da We Believe, tá? Mas, Catilene, desculpe eu te interromper, me perdoe ter lhe interrompido. Mas, olha, o aspecto não é ser eu presa, não. O aspecto é a condição em que eu estou. Se você falar para mim que você tem muita gente que é eu presa, que o negócio dele já deslanchou, já andou, está lá na frente, o cara está com o negócio em andamento, ele precisa crescer, expandir, escalar, é uma coisa. Agora, além de ser uma eu presa, não é pelo aspecto da eu presa. Eu sou uma eu presa na UTI. Tem muita empresa que não está na UTI. E aí tudo bem. Mas é diferente. Esse aspecto da eu presa, eu concordo com você. Eu também não espero ser uma empresa de 500 funcionários, não é isso. Eu espero sair da condição que eu estou e me tornar realmente um cliente da We Believe, independente de estar com 50 funcionários ou com 5 funcionários. É o momento que eu estou vivendo. Você tem que, no seu argumentação, você tem que considerar que é uma eu presa na UTI. Não é uma eu presa só. É uma eu presa na UTI. Tá?
Rubens, o que eu vou me comprometer com você, como eu falei, vou ter uma reunião com o pessoal do financeiro para a gente verificar o que a gente pode fazer em relação à multa, né? Se a gente consegue algum desconto, o que a gente consegue fazer. E aí a Juliana, assim que a gente concluir a reunião com o financeiro, que é hoje, inclusive daqui a pouco a minha reunião com eles, a Juliana já encaminha para você a proposta da We Believe em seguida, tá? E aí a gente vai se falando aí no caminho, tá bom? Tá bom. E aí, como eu disse para você, eu lamento o ocorrido, peço desculpas por qualquer inconveniente que tenha ocorrido, né, em nome da We Believe, mas a gente vai tentar fazer o máximo aí para que a gente consiga reduzir aí a multa, tá? Catilene, olha, Mas, minha querida, olha, deixa eu ser sincero para você, tá? Aí a gente agora vai começar a falar de uma coisa baseada em princípios e valores, entendeu? Não valores financeiros, tá certo? ok. Eu gostaria que vocês pensassem no retorno dessa conversa nossa, com base nos argumentos do que eu falei, do que eu coloquei para vocês, tá certo? Sim. Porque eu acho que nós estamos falando de alguma... Eu estou falando de alguma coisa que chama-se credibilidade de alguma coisa que eu tomei uma decisão de olho no olho com o Conrado, certo? E do que aconteceu entre eu e o Conrado dentro aqui do ambiente online, que isso está gravado para vocês assistirem aí se vocês quiserem ouvir. E de um processo que aconteceu, além disso, de eu ter entrado um paciente na UTI que entrou sem ler contrato, sem saber de nada, não passou por SDR, não passou por nada disso, e ainda teve, no meio do caminho, troca de consultor, que foi tudo embolado, e ainda teve essa ocorrência que deixou caracterizado pelo Conrado, que para mim é isso que ficou mais forte. Não foi ninguém que me fortaleceu a minha credulidade, que eu estou no lugar errado. Com as próprias palavras e atitudes do Conrado, tá? Que me caracterizaram isso. Então, é assim, eu não quero usar essa expressão como uma ameaça, não. Mas eu digo para você, eu não abro mão dos meus valores, tá? E o que está em jogo aqui agora, além da minha condição de estar na UTI, são valores, são princípios que estão em jogo. E eu acho que agora o que está em jogo aqui são meus valores frente aos valores do Conrado, tá? E aí eu estou deixando isso claro. São valores que estão agora sendo negociados, tá certo? E para mim isso não tem preço. Eu estou negociando o valor, não estou negociando o preço. E você está dizendo para mim que você vai conversar com o financeiro para me trazer uma proposta de negociação com base em preço. E eu estou negociando são valores. Tá? Então, não sei se você está gravando essa nossa conversa, eu estou gravando. E se você quiser, eu te mando essa gravação para que você mostre isso que eu estou falando aqui para o Conrado. Tá certo? Porque eu não estou gravando isso para me proteger, não. Estou gravando para poder deixar registrado para nós a evidência do meu sentimento. Tá certo? E eu vou, independente de você pedir ou não, assim que a gente terminar essa reunião, eu vou renderizar isso, vou subir isso para o Google Drive e vou mandar para vocês a gravação dessa nossa conversa. Tá? Ok. Porque a nossa discussão não está em base de preço, nós estamos em base de valores. Entendi, compreendi. Pode ter certeza que nós entendemos, sim. Tá? Desde o princípio a gente entendeu, sim. Mas nós somos empresas e aí a gente tem todo um processo, mas a gente vai olhar tudo isso com muito carinho e a gente vai te retornar, tá, Rubens? Catilene, eu tenho absoluta certeza disso, entendo que é processo e tudo mais. Apesar de desesperado, estou paciente frente ao processo de vocês, mas também estou sendo criterioso em conduzir isso da melhor maneira possível, tá? E
Eu dou aulas de prevenção e gestão de conflitos em curso de pós-graduação em MBA. E estou usando aqui exatamente tudo que eu ensino quando a gente lida com conflito, que é manter critérios para que a gente possa negociar, tá? E para mim, os critérios dessa negociação aqui, eles estão baseados em valores e não em preço. Combinado. Combinado. Obrigado, Tá bem. Obrigado por Eu que agradeço, Rubens. Obrigado pela oportunidade aí, tá bom. Nós que agradecemos Obrigada. e conte conosco. Até mais. Obrigado, Tchau, até tchau. mais. Tchau. Tchau.